Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Estamos iniciando esse Pampa Debates falando ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, através das nossas 4 geradoras de televisão, 106 retransmissoras e nos direcionando a 11 milhões de gaúchos através da nossa TV Pampa, a TV dos Gaúchos. E também estamos ao vivo para todo o planeta no nosso canal no YouTube, no Face, no Twitter e pelo site tvpampa.com.br. Uma noite para nós aqui, memorável do Pampa Debates, está retornando um homem de mais de 1.800.000 votos, a maior votação para a Câmara Federal da história do Brasil. Ele já não é neófito aqui no programa, já participou outra vez, e foi muito bem, por sinal, né? Aliás, a sua trajetória com a trajetória polêmica, ele sabe disso, e como o Pampa Debates é um programa feito de polêmicos para polêmicos, né? Nós estamos engalanados porque recebemos hoje um dos mais polêmicos homens da República Brasileira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Prazer tê-lo aqui, deputado. O prazer é meu, Paulo Sérgio. Estou ao lado aqui do meu amigo que me convidou, o deputado Rui Irigaray. Rui Irigaray é produtor do programa. Tá explicado. E também aqui, eu sou fã desse cara que é autor desse livro aqui, ó. Bandidolatria e Democídio, é a minha referência jurídica quando você vai tratar direito penal dentro do Congresso Nacional, que é o Leonardo Jardim, fez em coautoria com o Diego Pesce. E o prazer também que conhecer o doutor Matias, defensor da hidroxicloroquina. O que dá certo tem que ser defendido, não tem nada de polêmico não, e a gente está aqui para prestar os devidos esclarecimentos e falar o que anda ocorrendo em Brasília. Já está apresentado o programa, então vamos trocar de lugar agora. Não, é maravilha, é um prazer tê-lo aqui, realmente. O senhor que já participou outra vez e que outras aconteçam, né? Até porque está gauchizado o homem, né? O homem veio buscar uma gaúcha, ou ela foi lhe buscar lá? Nós fomos nos encontrar na metade do caminho, em Santa Catarina. Em Santa Catarina, em Jurerê? Sim. Em Jurerê. Durante o verão. Mais uma história, né? O Rui também, né, Rui? Eu mesma coisa, 10 anos atrás, chefe. Aí, ó. Também em Santa Catarina? 10 anos atrás encontrei minha esposa em Jurerê também. Coincidência, né? Jurerê só falando sobre isso na vinda pra cá, né? É um ambiente absolutamente romântico. Estou vendo que está gerando casamento aí. Bem romântico. E o senhor está com quantos meses de pai? Agora, está grávida, né? Sim, a Luísa está no 6º mês de gestação. Estamos esperando a Geórgia. Vai nascer muito em breve aí. Graças a Deus, todos os exames com muita saúde. E a gente está na expectativa da primeira filha, né? Maravilha, pô, parabéns. Parabéns. Obrigado. Geórgia, bonito nome. Aliás, nós temos tantos assuntos aqui para tratar. Assuntos com o Eduardo Bolsonaro não faltam. Nós temos a questão da segurança, o senhor está aqui, nós temos a questão da pandemia, nós temos toda uma condução do governo federal, nós temos a intervenção no início daquela caminhada do Supremo Tribunal Federal, colocando a decisão também de forma concorrente para os governadores e prefeitos, né? Nós temos a medicação, a própria hidroxicloroquina, temos a ivermectina, que se fosse indicada pelo presidente Bolsonaro, o mundo seria contra, como não foi ele que indicou, está todo mundo favorecendo a ivermectina, né? Então, virou muito a questão ideológica em tudo isso. Eu já dei essa dica para o presidente, falei, presidente, o senhor tem que falar contra a hidroxicloroquina, porque no dia seguinte está disponível aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, enfim. Mas a certeza é essa aqui, porque se o presidente tivesse dito, fique em casa, não saia de casa, se preserve, se confine, se aquartele, vamos usar o termo militar aí, todo mundo seria a favor a sair de casa, a sair do confinamento, como presidente a favor do mercado, a favor da economia, sem prescindir da vida, né? Que tem gente que joga aí a favor da economia contra a vida. Eu criei uma frase aqui, sem lida não há vida. É tudo feito para desgastar, falando que está colocando a economia acima da saúde, sendo que são coisas que andam, 2 fatores que andam conjuntamente, né? Uma pessoa que não tem dinheiro para ter uma boa alimentação, ela vai ter que reduzir ou na qualidade da alimentação ou na comida em si. Ou seja, o sistema imunológico dela ficará pior, mais suscetível não só ao Covid, mas como diversas outras doenças. Estou errado, doutor? Não, é perfeito isso. A gente não tem a menor dúvida que toda a ciência de hoje diz precisamente isso. A gente não tem como desvincular exatamente uma coisa de outra e, mais do que isso, a gente sabe que a pobreza, especificamente a fome, as dificuldades que vão surgir decorrentes dessa pandemia vão, sem dúvida alguma, agravar e aumentar a mortalidade por outras patologias e até pelo próprio Covid. Então é uma situação que, sem dúvida alguma, é muito grave.
Então, uma frase lá que ainda no prefeito Nelson Marquesano tirou da prefeitura, o busto ele tirou do Getúlio Vargas, né? Mas a frase está lá ainda, né? O único fator que aumenta a dignidade do ser humano é o trabalho. Mas parece que esqueceram tudo isso. Rui Ligaray, nosso deputado estadual. E tudo bem, Rui? Paulo Sérgio, obrigado. Temos assistência aí, uma fã tua aqui. Onde é que ela está? Tá ali. Tá ali Maria sentadinha. Vitória tá ali. Maria Vitória. Ela, nossa companheira de praia. De barraca na praia, né? Mas, Paulo Sérgio, é uma alegria, uma satisfação estar recebendo aqui o deputado Eduardo Bolsonaro. Todo mundo sabe aqui no Rio Grande do Sul que ele é minha liderança política, né? Que se entrei na política foi a convite do deputado Eduardo Bolsonaro. E a gente está há bastante tempo junto nessa luta, com bandeiras específicas, direito à defesa, porte de arma cidadão de bem, mais segurança pública, valorizar o homem da segurança pública. Então, tudo isso, entre outras pautas, tem sido transmitido aqui para o Rio Grande do Sul através do nosso mandato, ligado diretamente a esse grande líder, que é o deputado federal mais votado da história do Brasil. Então, isso aí não é para qualquer um. 1.843.000 735. 735 votos. Mas é culpa do meu pai, tá? É culpa do meu pai. Se não fosse o trabalho dele, certamente... E eu tenho humildade para reconhecer isso. Às vezes, no debate, o pessoal faz chacota, outros deputados falam, mas eu tô eleito aqui, não foi graças ao meu papai, não. Eu falo, foi graças ao meu pai, sim. Que não é um maconheiro, não é um cheirador, que trabalha, que não está metido em corrupção e que foi eleito presidente sem nem $1 milhão. Então é motivo de muita honra, sim, Claro, satisfação. Claro. Tanto é que se tornou presidente. Sim. E, aliás, os Bolsonaros estão na crista da onda, porque todos foram eleitos, né? Sim, sim. O Flávio é o mais votado senador também do Rio de Janeiro. O Carlos foi o vereador mais votado já nas últimas eleições. E se for ver por aí, eu tive mais... nem sabia. Em São Paulo, Paulo, já que a gente está aqui à vontade, no clima tranquilo, em São Paulo eu tive mais votos em São Paulo do que o Boulos para presidente, do que o Henrique Meirelles, do que a Marina Silva. Isso dói. Muita gente. Eles têm que voltar para a escola lá. Mas, meu caro promotor, eu sou fã dele já. Eu não tinha tocado no livro ainda. Tive o prazer de receber aqui com dedicatória do nosso amigo promotor Leonardo Jardim de Souza, que é um homem voltado para a segurança pública. Aliás, pouca gente, né, tem esse seu destemor de enfrentar esse assunto com tanta coragem, né, especialmente em defesa dos policiais. Então, quero lhe parabenizar. Eu acho que nós temos que proteger os policiais. A Constituição de 88, ela gerou na segurança pública uma anomalia. Obrigado. Com assessoria dessas eu estou falando. Uma anomalia. Que, na realidade, permitiu ao policial não a coragem, não a ação. Porque se ele for um covarde, um omisso, com ele não acontece nada. Agora, se ele for um homem de ação e de coragem, ele está sujeito aos riscos dos direitos humanos, né, dos ideólogos irracionais, da vanguarda do atraso. Então, todos os olhos estão contra o policial e a favor da bandidagem. Infelizmente é assim. Em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Para mim está sendo uma honra poder estar reencontrando o Rui, o deputado Eduardo, o Marcelo, que conhecemos de outros veículos de comunicação também, e te conhecer pessoalmente hoje, Paulo Sérgio, que me sinto honrado com as tuas palavras, me sinto honrado com as palavras do deputado Eduardo, porque também sou teu fã desde pitoco, né? Desde que eu era guri e acompanhava futebol lá em São Francisco de Assis, pela rádio. Na fronteira. Primeiro apitando e depois comentando no rádio. E naquela época não tinha essa história de televisão. Tempo que nem é verdade mais. Hein? Naquela época não tinha essa história de televisão, que você quer assistir um jogo, tem o pay-per-view. Não, era só o radinho mesmo e tentando ver os gols. A nossa depois. velha Rádio Guaíba. Exatamente. Então, para mim é uma honra estar aqui. E em relação a esse assunto, é impressionante, né? A gente tem um problema, assim, a Constituição ela traz algum tipo de problema, mas o pior é o ativismo que se faz em cima dela. O ativismo tanto dos que são os destinatários da Constituição, no sentido de ser os operadores da Constituição, como se ela fosse uma máquina a ser operada, como também aqueles que fazem a pressão de baixo, a dita pressão de baixo, que são os movimentos, né? Os movimentos que tentam fazer com que a Constituição seja interpretada da forma com que eles querem. Quer dizer, nós temos no Brasil uma tendência a politizar a Constituição a tal ponto que cada categoria, cada minoria, cada pseudo-oprimido gostaria de ter uma Constituição para chamar de sua.
Esse é o nosso problema. E o policial, ele sofre muito por conta desses movimentos que tem antipolícia, né? Que não é aqui no Brasil que isso nasce, isso vem importado de fora para o Brasil, isso vem para cá já com, inclusive, financiamento de poderosos potentados econômicos mundiais. Perfeito. E convidam o policial a não ser policial. Perfeito. O problema é que convida o policial a ser covarde, a não agir. Quanto mais covarde for o policial, melhor. Melhor ainda se estiver morto. Não, melhor nos olhos de uma Constituição que foi feita ao sabor de um plano econômico, né, que foi um desastre. Essa Constituição do PMDB, essa Constituição que nós vivemos aí e que, no meu entender, foi um desastre. E ela já está tão mexida que virou uma coxa de retalhos. Perfeito. Não dá para entender. Mas vamos nos voltar para a saúde agora. O presidente Bolsonaro, de cara, tomou uma posição favorável à economia porque ele estava prevendo o que ia acontecer. A nossa economia está destroçada, já está destroçada, né? Quando não se teve o equilíbrio necessário em tratar a saúde, cuidando da economia. E aí começou a se ouvir a ciência da saúde como se nenhuma outra existisse. E a ciência da saúde virou sinônimo de ciência. Então, quando se fala em ciência, é ciência da saúde. Eu não consigo entender. A ciência econômica desapareceu dos olhos e das vistas de todos nós, né? E aí ficou aquela guerra. O cara é a favor da economia, ele é contra a vida, ele quer que as pessoas morram. Virou uma questão ideológica. E o teu pai nosso presidente tem muita culpa nisso. Porque se ele fosse ao contrário, a favor do fechamento, do fique em casa, todo o resto, inclusive determinadas emissoras, se posicionariam ao contrário. O pessoal às vezes até brinca, Paulo Sérgio, e na verdade é uma brincadeira muito séria, né? Até falou, se for descoberta a cura da AIDS, por exemplo, ou do câncer, e o Bolsonaro apoiar o medicamento, vai existir aqui no Brasil pessoas que vão ser contra esse medicamento que cura a AIDS e o câncer. Eu tô falando muito sério. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque isso já ficou constatado com a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, perfeito, tem estudos falando que ela serve, que ela não serve, algumas pessoas ela age ou ela não age. Mas, né, é uma esperança. E no momento em que você tem uma doença inédita, onde não existe vacina, eu acho que você tem que apoiar toda a tentativa de cura, né? É o direito, né, de você lutar pela sua vida. Então, infelizmente, demonizaram esse medicamento, justamente porque o presidente Jair Bolsonaro e o Trump nos Estados Unidos falaram abertamente a favor dele, tentando trazer para a população um sopro de esperança. Porque imagina só, Paulo Sérgio, Jardim, doutor Marcelo, se o presidente da República fala assim, fique em casa, não sai de casa, não dá entrevista, ou contrai o Covid e pensa que vai morrer, imagina o pânico que não se espalharia na sociedade. E aí depois, ao lado disso, você vê em São Paulo, por exemplo, um discurso tão radical que o prefeito Bruno Covas estava mandando os seus funcionários da fiscalização soldar as portas do comércio. Isso é praticamente decretar a morte daquela pessoa ou jogá-la na criminalidade. Ou será que um pai que está vendo um filho que vai morrer de fome, não tem como pagar as suas contas e etc., ele vai apenas ficar de braços cruzados olhando? Ele vai ter que fazer alguma coisa, né? Vai ter que ir para a rua trabalhar. E é o presidente que dá o exemplo. É o general que marcha ao lado do seu soldado. É por isso que ele foi em Taguatinga comer churrasquinho de gato para ver lá com o ambulante como é que está a vida dele. E o ambulante fala, né? Olha, realmente eu estou aqui, eu não tenho condição de fazer uma máscara ou de comprar uma máscara, estou aqui vendendo churrasquinho de gato para ter uma renda mínima. Essa é a realidade da maioria da população. Então, por favor, governadores e autoridades do judiciário, reabram o comércio, permitam que o povo sobreviva. Deputado, acho que é extremamente importante a gente fazer uma análise, e o senhor foi pontual nesse aspecto, de que aqui no Brasil e nos Estados Unidos, justamente pela mesma questão, e ambos, tanto o presidente Trump quanto o presidente Bolsonaro se posicionaram das duas formas, contra o lockdown, contra a restrição econômica radical, que eu não sou contrário a algum grau de restrição, acho que é importante claro que tem que entender. Tem que ter os cuidados necessários. Com os cuidados e tal, e favoráveis à hidroxicloroquina. E aí é interessante a gente traçar esse paralelo, que foram os dois países nos quais mais se politizou a pandemia. E me parece que o próprio governo teve uma dificuldade de comunicação, porque primeiro teve o ministro Mandetta, que virou um case de marketing, e ele tinha uma posição distinta da posição do presidente. Depois teve o ministro Tait, que teve uma posição muito rápida. A gente tem informações da categoria médica, por que ele saiu.
Mas hoje a gente tem Ele uma... declarou que foi por causa da ideia que se colocou. Hoje a gente tem uma questão mas mais ele já sabia frágil. que o presidente era a favor. Ele sabia, quando mas de qualquer forma a minha questão é a comunicação do ponto de vista de saúde do governo federal não teria como ser melhorada, considerando que esse é o maior problema que o governo tem hoje, no meu entender, em termos de meios de comunicação. E eu vou lhe até fazer uma pergunta, considerando que Trump e o Bolsonaro são tão parecidos, o que o Trump fez nos Estados Unidos é colocar uma secretária de imprensa, não sei se você conhece a Kayleigh McEnany. É uma loira bonita que faz as entrevistas em nome da Casa Branca. Eu era fã da Sarah Sanders. A Sarah Sanders era maravilhosa e aquele consegue ser melhor do que ela. A mulher de vocês está assistindo. Não, mas ela é maravilhosa. Eu digo pra minha mulher isso. E o que Não, que quem elogiou foi ele. Não, mas eu continuo elogiando. Tá tudo tranquilo. Mas o que importa é o seguinte, talvez não seria interessante ter alguém que pudesse fazer esse enfrentamento com a imprensa de uma maneira um pouco mais distante. Tu queres um Marum lá? Eu acho que a ideia de ter uma pessoa que possa fazer esse enfrentamento direto com a imprensa mais agressiva, que é o que acontece nos Estados Unidos, poderia ser interessante, especificamente em relação à área de saúde, talvez em outras. É uma boa sugestão, doutor Marcelo. Várias pessoas falam nesse sentido. Pode ter certeza, levo mais uma vez ao presidente da República. Mas uma das coisas que foram feitas, por exemplo, foi retirar a SECOM debaixo do guarda-chuva da Segov, né? Ou seja, a Secretaria de Comunicação estava sobre o guarda-chuva da Secretaria de Governo. E botou ela embaixo do novo Ministério da Comunicação. Você começa a perceber que o Fábio Faria lá, excelente deputado. Exatamente. E o homem do meio, né? Geraldo Silva Santos. Sim, Deve conhecer tudo de comunicações. E é muito bem relacionado, uma pessoa sensata, ponderada. Eu acho que ali o Fábio Faria está no local certo, né? E, enfim, retornando à pauta da Secretaria de Comunicação. Até na própria internet você já começa a ver, né, que é um outro perfil de linguagem. Mas certamente um porta-voz seria bem-vindo. Eu só aproveito aqui a oportunidade, doutor Marcelo, para dizer que, logo no início da pandemia, o Supremo Tribunal Federal disse que o presidente não tinha poderes para declarar as condições de quarentena ou dizer o que era lockdown, que essa atribuição ficaria a cargo de governadores e prefeitos. Só que ele botou uma coisa, é concorrente à União. Ele botou um concorrente no meio. Mas na prática, se o concorrente dá vários entendimentos. O concorrente pode ser no aspecto brigar, enfrentar a União, né? Pode ser. Sim, a competência lá do artigo 24 da Constituição. Estou certo ainda de cabeça, doutor Jardim? Eu acho que sim. Mas, enfim, a gente sabe, o presidente sempre falou abertamente que deveria ser aberto o comércio. Quando ele faz um decreto, por exemplo, dizendo que o serviço de barbearia e cabeleireira é essencial, no dia seguinte, nos estados onde o governador não tem um decreto na mesma linha, não é aberto a barbearia, ou o shopping mall, ou a loja ali onde você corta o cabelo, os cabeleireiros. E então isso daí significa que o presidente não tem esse poder. Esse negócio supremo foi colocar que o governador ele pode tomar medidas mais drásticas que a União. E o prefeito mais drásticas que a União, mais brandas nunca. Abrandar nunca. Engrossar, vamos usar um termo gaúcho aqui, engrossar sempre. Então, o que fez aqui o Nelson Marquesan? Aqui nós tínhamos uma bandeira vermelha declarada pelo governador Eduardo Leite e o Nelson Marquesan teve sensação de preta. Aquela que tem na temperatura, né? 3 graus, sensação de -2, essa coisa toda. Então, era vermelha com sensação de preta. Isso ele pode fazer. Ele não pode abrandar as decisões do governador. E nem o governador abrandar as do governo federal. Mas agravar pode. É esse o problema. Meu caríssimo deputado Eduardo Bolsonaro, nós vivemos uma turbulência bárbara. A família Bolsonaro vive uma turbulência aí, claro, vocês estão no ápice da carreira política, todos vocês, do 01, o 04 agora vai ingressar também na vida pública, já entrou, já está. Até de vogal do novo partido está surgindo a Aliança pelo Brasil. Ele tem limitação, ele não pode se candidatar, né? Na verdade, todos os parentes, até o 4º grau colateral do presidente, não podem. Ele dá força ali, alguma coisa que pode, etc., mas se candidatar não pode, não. Mas do 03, do 01 ao 03 e o 00, que é o presidente Bolsonaro, todos estão no auge. Então começam a surgir coisas de todas as maneiras e enfim, todos os ataques possíveis. Sem entrar no mérito da correção ou não, a questão, como é que vocês estão vivendo essa questão muito delicada, vivida pelo seu irmão Flávio, que hoje é senador na Assembleia do Rio de Janeiro? Que é a rachadinha, chamada rachadinha. A gente está tranquilo, Paulo. A questão ali, você muito bem falou, né? Qualquer coisa que os filhos façam, etc., vai ser não só
amplificada como tentar vincular o presidente da República, né? Não se engane com relação a isso. Isso aí vai ser tentado a todo tentativa de momento. demonizar a família, né? Que não é verdade. Sim. Ora, o Flávio Em qualquer Bolsonaro... lugar do mundo se elogiaria, né, a bela convivência que vocês têm com o pai de vocês, que é o presidente da República. Sim. O Flávio Bolsonaro, ele teve ali cerca de 4 ou 5 mandatos como deputado estadual. Nunca teve problema. Jair Bolsonaro foi eleito, opa, calma aí que tem problema. E todo mundo viu. Naquela lista da Operação Furna da Onça, que investiga as movimentações de assessores dos deputados estaduais, o Flávio Bolsonaro ocupa a 17ª posição. Falam tanto em 1,2 milhões, né? É porque entrou 600 mil na conta do Queiroz e saiu 600 mil. Então eles calculam 1.200.000. Ora, antes do Flávio existem outros 17. Mas parece que só estão investigando o Flávio Bolsonaro, né? Será que... A gente não está pedindo muito, a gente só quer isonomia. Ninguém falou em enterrar investigação, nem nada disso. A gente só quer mesmo o senhor, é bom lembrar, o senhor foi a favor das medidas do MP, das 10 medidas do MP. Sim. Né? Prisão em segunda instância, Isso, etc. prisão em segunda instância. O topo da lista, com 50 milhões de movimentação, está o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? E por que ele não é investigado? Por que não, de repente, estão prendendo os assessores dele? Enfim, é só isso que a gente pede. No mais, a gente está tranquilo. Eu tenho certeza que, quando isso daí passar, todos esses que estão massificando essas pancadas em nós não vão falar absolutamente nada. A gente sabe qual é a regra do jogo, mas eu acredito na inocência do meu irmão e isso vai ficar comprovado. Agora, existe a outra coisa que é a questão das fake news. Aí envolve o seu gabinete diretamente, né? Até criando agora uma situação de controle externo da mídia, né? Que eu sou favorável a ter regulamentação, não é controle das mídias via internet. Como nós somos regulamentados, rádio, televisão, jornais, revistas, eu acho que é necessário uma regulamentação, nunca o controle. Eu ontem estava jantando na casa do Cairoli, estava lá o Hernani Polo, nosso presidente da Assembleia, estava o Cláudio Lamáquia, o Ney Mânica, presidente da Cotrijal, da Expo Direto Cotrijal, e se falava nisso. E o Cláudio fez um discurso candente ali no nosso pequeno grupo contra esse controle externo, que querem impingir as mídias virtuais, que se projeta também para as tradicionais, né? Quem está defendendo agora, tem muitos jornalistas defendendo, rede de televisão defendendo a existência disso, depois vai sofrer lá na frente. Não tem dúvida. Quando mudar a ideologia, quando as suas ideologias assumirem o poder, eles vão sentir na carne isso aí. Uhum. É um absurdo, né? Eu lembro, prezado Paulo Sérgio, antes da eleição, como é que não falavam que o Jair Bolsonaro seria o ditador? A gente está vendo pessoas sendo presas pelo crime de opinião. Jornalistas até, que é o caso do Oswaldo Eustáquio, ficou 9 dias preso. Sendo presos por falar. Não é o presidente não, tá? É um ministro do STF. Outra coisa, falaram que o Bolsonaro acabaria... Essa é a bronca do Cláudio Lamáquia, esse presidente da OAB. O Oswaldo Eustáquio foi preso e ninguém defendeu o jornalista. Quando rebaixaram outros jornalistas... blogueiro de terceira categoria. Exatamente. Deixou de ser jornalista. Sim. E esse ambiente todo, não se engane, é para realmente colocar adiante um projeto de lei, esse 2630, que infelizmente o Senado aprovou e que, se Deus quiser, a Câmara rejeitará. Aí é que tá, não é para regulamentar, é para controlar, é para criar um comitê, né? É para colocar as agências de checagem... 2 comitês, aliás. Sim, que não são as agências de checagem, que você nem sabe quem são, ninguém dá bola para essas agências de checagem. Ela vai proibir o que você pode postar. E tem diversas... Por exemplo, Luciano Ayan, que está por trás disso tudo. E verdade seja dita, Luciano Ayan, que está por trás disso tudo. Uma história longa, não sei se eu vou ter tempo de contar aqui. Mas, enfim, uma pessoa que você não sabe nem seu nome, porque o nome dele não é Luciano Ayan, é Carlos Afonso. Esse tipo de pessoa que vai exigir de você a apresentação de um CPF ou de uma identidade para abrir uma conta no Twitter. A gente tem que ter claro que o anonimato, se feito para fins lícitos, ele tem a mesma proteção do nome. Quem está falando isso não é Eduardo Bolsonaro, não. É o Código Civil que dá essa proteção. E se a gente for resgatar na nossa história, pessoas como Joaquim Nabuco defendiam o fim da escravidão, escrevendo cartas ao leitor, utilizando pseudônimo, para criticar os fazendeiros que utilizavam mão de obra escrava. Então repare que essa roupagem de fake news é só a criação de uma narrativa para eles aprovarem essa lei, que amanhã, não tenha dúvida, vai expor você que, de repente,
em razão da sua profissão, não pode botar a cara a tapa para defender as suas opiniões, porque você vai ter prejuízo na sua loja. Se você for militar, de repente vai ter problema no trabalho. Enfim, o Código Civil resguarda que, para fins ilícitos, o pseudônimo tem a mesma proteção que o nome. Perfeito. Rui? É um absurdo isso aí que está acontecendo, Paulo Sérgio. A gente vê amigos, pessoas próximas aí. E olha que o PT tentou aprovar isso aí, hein? Não, isso é um... Controle externo da imprensa. E antigamente era totalmente contrário a isso aí, né? Que falava assim, ó, não podemos ter censura, não podemos ter nenhum tipo de cercear opiniões. E a gente está vendo aí pessoas aí fazendo piadas nas redes sociais, piadas leves, e acaba que estão sendo cerceados o seu direito de se expressar. Então, isso é um absurdo que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vendo amigos próximos nossos aí sendo perseguidos. Pessoas que, com rede social com 10 mil seguidores, que estão dizendo que... Lá, o Paulo Chuchu. Paulo Chuchu, que... O Rei Bianchi, humorista, foi preso? Tinha o Paulo Chuchu. Bernardo Kister. Bernardo Kister, mandar de busca. Então, o que 3 vezes no Terça Livre. O Alain Perseguição. Terça Livre é o cara mais perseguido no Brasil hoje. Não, hoje as pessoas mais perseguidas que estão aparecendo todos os dias na televisão são o Paulo Chuchu. Tá todo dia na televisão o Paulo Chuchu, que tinha uma rede social com 10 mil amigos, não pode dizer nem seguidores, amigos. Então, um absurdo que estão fazendo. Sabe o que eles estão tentando fazer, Paulo Sérgio, com o governo Bolsonaro? Tentando desconstituir um governo que está com uma popularidade gigantesca. Então, eles estão tentando esvaziar o governo, só que não consegue. Quanto mais bate no presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, porque é um homem do povo, sai do palácio, vai para a linha de frente para mostrar para o povo, existe o vírus chinês? Existe, está aí nas ruas. Mas nós não podemos criar o caos nas ruas, porque o caos vai causar só uma coisa para o Brasil. Nós vamos entrar para um poço sem fundo. Nós estamos cavando de pá o fim da economia brasileira. Esses governadores, esses prefeitos irresponsáveis que estão tentando quebrar com o Brasil. E o governo federal, Paulo Sérgio, dele é mandando dinheiro, porque o presidente Bolsonaro está levando o pano nas costas. Está segurando o Brasil nas costas. Só que, pessoal, para quem não sabe, o governo federal tem que emitir título, é dívida, e essa conta vai vir no futuro. E o presidente Bolsonaro está segurando até onde dá. Da sociedade. E nós vamos ter que pagar essa conta. Quem paga imposto. Quase 2 bi para o Rio Grande do Sul, tá? Exatamente. E aqui, Paulo Sérgio, tu sabe que nós não aguentamos mais pagar tanto imposto e não ter nenhum retorno. E agora... Agora temos a reforma que foi apresentada hoje, previamente na Assembleia, né? Temos a reforma lá do Paulo Guedes. Vamos ver o que vai acontecer. Eu só espero que não haja simplesmente troca de imposto, de denominação de imposto, porque ninguém suporta mais pagar tantos e tamanhos impostos. Essa que é a grande verdade. Agora, um assunto, claro, que ele tem que trazer é a questão entre tantas denúncias, né, e uma oportunidade importante para nós do Rio Grande do Sul, que o senhor esclareça. A questão de onde é que surgiu o tal do gabinete do ódio? Vamos retornar agora ao Luciano Ayan. Vamos retornar ao Luciano Ayan. A primeira pessoa que publicou essa teoria de gabinete do ódio foi um jornalista chamado José Fux. Né? Não confundir com o ministro do STF, Fux. Sim. Jornalista José Fux. E recentemente, num Twitter, ele falou o seguinte: não é porque o Luciano Ayan foi preso que a sua teoria, né, a teoria que ele ensinou para mim, não é válida. E depois, né, quando ele assumiu que o Luciano Ayan é que passou para ele a teoria do gabinete do ódio, milícia digital, ele deletou esse tweet e fechou a conta dele, para que ninguém pudesse comentar. Mas já está salvo, né? O print eterno que o pessoal brinca na internet. Então isso aí demonstra a influência do Luciano Ayan. E só para falar um pouquinho de quem é essa pessoa, o Luciano Ayan, em meados de 2019, ele tem um blog chamado Ceticismo Político e, segundo a relatora da CPMI da Fake News, a deputada Lídice da Mata, da Bahia, ele disseminou fake news. O que a deputada fez? Requerimento convocando o Luciano Ayan para a CPMI da Fake News. Mas, prezado Paulo, passados alguns meses, o que aconteceu? Eles estavam juntos, debatendo, né, sobre as redes sociais em um evento chamado Redes Cordiais. E depois, Luciano Ayan me aparece fazendo live com o presidente da CPMI, o senador Ângelo Coronel, que foi buscar inspiração na Rússia para relatar o PL 2630. Então, repare que o que era para ser uma relação, talvez, entre um policial e o investigado, virou uma relação de amizade. Qual a imparcialidade que essas pessoas têm para colocar diante uma CPMI como essa? É óbvio, está escancarado, né, o viés de perseguir conservadores. E só conservadores é que se dão mal.
Né? A Joyce Hossmann, quando ela fez o depoimento dela, ela marcou para ir na CPMI. Mas ela esteve aqui no momento do auge da convivência com a família Bolsonaro. Ela esteve aqui no Mais filha que os filhos, né? Aqui, Mais filha que os filhos. Esteve aqui sentada onde o senhor está sentado. Ela, por exemplo, bem lembrado, ela tem áudio falando para fazer linchamento virtual com os opositores. Ela tem assessores denunciando a sua conduta. Ela tem gravado, dando ordens para fazer cara de palhaço do Carlos Bolsonaro, para esculhambar na rede social com a Carla Zambelli. Tudo aquilo que ela nos acusa de fazer, ela está fazendo. E aí, será que ela vai para a CPMI? Ou será que essa CPMI só vai quem é conservador? Essa CPMI tem um objetivo específico. Eu tenho certeza que o senhor conhece Kim Paim. Conheço. O Kim Paim é o cara que melhor fala sobre isso, o cara que tem o maior número de informações, ele é um detrator com todas as razões possíveis, porque ele justifica tudo o que acontece hoje, tanto na CPI da fake news, quanto no processo do Alexandre de Moraes, e ele conta a história desde o início. E é importante entender que, ao que parece, o Luciano Ayan, que a nossa turma conhece, eu costumo dizer que pouca gente aí fora conhece, mas o Luciano Ayan é o indivíduo que informou tanto a deputada Joyce Hasselmann, quanto o deputado Alexandre Frota, para que eles fizessem todo aquele processo. E hoje a CPI da fake news, que não existe, porque não existe fake news no Código Penal brasileiro, é a coisa mais importante nessa república. Ela serve com um objetivo específico, no meu entender, de silenciar vozes. E é muito interessante, porque essas próprias vozes, que são os principais agressores nessa CPI, basicamente estão perdendo integralmente a sua base. Uma coisa interessante, deputado, só para dizer assim, lembrando da minha filha, que o inferno de Dante, o círculo mais profundo, ele é reservado aos traidores. E, portanto, isso pode explicar tranquilamente o que acontece com a popularidade da Joyce e do Alexandre Frota e pode justificar o 1,3% que ela tem na pesquisa para prefeito de São Paulo. Eu costumo dizer o seguinte, onde menos se espera, dali menos que não sai nada. Né? Barão de Tararé. Barão de Tararé. Mas tem outra, né? É por essas coisas que não entendo certas coisas. O Gilmar Mendes... o Gilmar Mendes... O Brasil não é para amadores. O Gilmar Mendes... que todos nós sabemos, ele comprou briga com todo mundo. Né? Nós tínhamos 11 Supremos, né? Cada ministro representava um Supremo diferente, e o enfrentamento ali ocorria. E o presidente Bolsonaro foi tido e havido ao longo da sua campanha, desde que era deputado, lá atrás, há 30 anos atrás, quando começou na Câmara Federal, e até os momentos atuais, ele como um homem polêmico, de declarações intempestivas, enfim. Agora, a pior declaração que eu vi do Gilmar Mendes colocando o Exército Brasileiro, por causa de um ministro da Saúde interino, o general Eduardo Pazuello, como participante do genocídio. Isso, olha, eu queria saber onde é que ele está. Não, ele está em recesso, está muito cansado, tanto trabalhar, foi fazer recesso em Portugal. Então, é lamentável que isso ocorra. O presidente Bolsonaro está lá confinado em função do coronavírus, ele não chegou a fazer uma declaração contundente, acho que nem deve fazer. Esse momento, como disse o general Letigói, aqui que participa do programa, um momento de pacificação. Então, eu quero ver a sua visão a respeito do Supremo, especialmente dessa declaração de Gilmar Mendes. Qual o problema, Paulo Sérgio? Muitas pessoas falam que nós temos que apaziguar. Perfeito, mas isso daí é uma relação onde existem duas pessoas. Se só um lado tenta apaziguar e o outro fica, né, insiste em tensionar a relação, o que acontece? O espaço para essas pessoas que são vozes da paz vai diminuindo e vai crescendo a moral daqueles mais radicais que ficam falando, tá vendo? Eu falei para vocês aí, não adianta querer paz que esses caras vão tensionar até quando não conseguirem mais. Então fica realmente uma coisa difícil, né? O presidente já deu demonstração que quer a pacificação. Chegou até a demitir, né, o ministro Abraham Weintraub, enviou ele para uma posição no Banco Mundial, com uma clara sinalização com relação a isso, mas ainda assim continuam, né, exemplo após exemplo, de tensionamento vindo por parte do STF, que segue com inquéritos de atos antidemocráticos, quando a gente sabe que os atos, na verdade, são senhoras tias do Zap e pessoas vestidas de verde e amarelo, a família na rua apoiando o presidente. Inquérito de fake news, eu aprendi, não sei, Leonardo Jardim, de repente pode falar melhor pra gente.
Na minha faculdade, lá na FRJ, eu aprendi logo no primeiro semestre de Direito Penal que não existe lei sem... Não existe crime sem lei anterior que defina. Né? Não vou continuar na pena combinada, mas enfim... Será que o que eu aprendi na universidade está errado? Será que esse inquérito das fake news sabe dizer qual crime que existe nesse inquérito que está sendo investigado? A gente tem que conhecer o inquérito para saber qual é o crime, né? Porque, a princípio, o crime que se vê ali é um crime de opinião. É você externar uma opinião, como o Gilmar Mendes externou uma opinião. Quem é que vai querer criminalizar a opinião do ministro Gilmar Mendes? Agora, isso está muito ligado com essa questão da CPMI das fake news, o projeto de lei que foi falado aqui, e aquela inspiração soviética, né, russa soviética, que nós ouvimos aqui ser colocada pelo deputado Eduardo. O que nós temos aí? É uma busca de um totalitarismo de opinião. Nós estamos vendo se forjar o Ministério da Verdade, porque a verdade vai ter que ter dono daqui para frente. No momento que a verdade tem dono, você tem, portanto, aqueles que vão poder utilizar a verdade da maneira como quiser, modelar. Isso aí é uma paródia até do pecado original, né? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você faz a verdade, você constrói a verdade. E você criminaliza, você ostraciza, você pode utilizar de todos os recursos contra aquelas pessoas que contrariam a sua verdade. É por isso que é muito perigoso, é muito perigoso a gente começar a dar atenção para esse tipo de coisa e imaginar que esse tipo de projeto ele vem com intenção de regular, de colocar um freio em abusos. O que se pretende com isso aí é, na minha opinião, estabelecer o monopólio da fake news na mão de quem vai poder controlar todo esse processo. Então, a partir do momento que você começa a ver diversas formas de tratar as pessoas que dizem coisas semelhantes, né? Você percebe o tratamento diverso de acordo com o lado que aquela pessoa pertence. A única maneira de fazer justiça é recorrer à justiça. E quem faz justiça no topo da pirâmide da justiça, que é o Supremo, o Supremo não recorre à justiça. Não, mas aí, ele age ditatorialmente nesse caso. Pois é, mas uma coisa impressionante. Ele se arvora a denunciar, a investigar, a MP e a julgar. O Supremo já criou um tipo penal ele pegou todos os canais possíveis, né, de fazer justiça e ele está fazendo todos os papéis. O princípio do direito penal, não há crime sem lei anterior, que defina. Né? E o princípio da lex certa, quer dizer, a lei tem que ser certa, ela tem que descrever uma conduta e aquela conduta é proibida porque ela está descrita. Nós tivemos há pouco tempo, a sociedade passou batido a criminalização da homofobia, por exemplo. Não há crime de homofobia tipificado, mas se fez uma analogia, o que para quem é operador do direito penal há 25 anos, como é o meu caso, é algo tão absurdo, mas tão absurdo que a gente não consegue nem definir. Porque eu aprendi no primeiro ano da faculdade que não existe analogia no direito penal, não se pode fazer analogia, sobretudo, contra o réu. Então você cria um tipo penal que criminaliza uma conduta que o legislador não criminalizou. Então você abre espaço para que se faça o quê? Você vai pegar o crime de homicídio, matar alguém? Como é que você vai preencher o conteúdo do alguém? Você vai colocar cachorro, você vai colocar uma árvore ali, daqui a pouco um homicídio, você derruba uma árvore e comete um homicídio, desde que seja considerado alguém. Viu, doutor Leonardo, não estou conseguindo aqui, nós temos 636 WhatsApps, agora se encontramos e-mails. Né? Então, tem muita coisa aqui falando do Centrão, do presidente fazendo acordo com o Centrão. O Centrão é um direito das pessoas estar no centro. As pessoas não querem estar na esquerda nem na direita, querem estar no centro, é um direito. Então, pejorativamente, se criou o termo Centrão. Mas o Centrão, historicamente, definiu tudo. O senhor que está lá na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, ou no Senado da República, mas na Câmara Federal, o Centrão que define tudo. Ele é o definidor. É onde está a maior fatia de deputados na Câmara Federal. Então, o presidente vai se aliar com quem? Ou quer que o presidente se alie com a esquerda? Então, é um direito, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Mais do que isso, Paulo Sérgio, quando nós chegamos, quando meu pai foi eleito e começou a ver a estrutura por dentro ali de governo, é um mundo de cargos, né? Não é só as estatais como Petrobras, Correios,
né, os ministérios em si. E existe uma imensidão de outros cargos que foram, durante muito tempo, aparelhados pela esquerda. E vamos ser sinceros, não existe como você colocar... Eu não conheço aqui 50 nomes para colocar dentro do governo em que eu fale, ó, essas pessoas estão 100% alinhadas aqui com o que nós pensamos. Agora, imagine tomar conta desse tanto de cargo. Agora, eu tenho a certeza, esse mundo de cargos está preenchido por pessoas de esquerda. Depois de tanto tempo de PT e PSDB, e o governo Temer não fez essa asepsia, né, nesses 2 anos, foi um governo basicamente de transição, a gente tem que, pelo menos, tirar esse pessoal lá de dentro. Porque, por vezes, você vai implementar uma nova política... Ele tentou fazer, mas aquela maldita gravação do Joesley bloqueou o governo. Foi uma pena. E foi uma injustiça. A gente tem que ser sincero. Quando essa gravação veio à tona, eu estava no plenário, o deputado Glauber Braga, do PSOL, deu assim, como se fosse para acabar com a República. E depois, realmente, derrubou bolsa, fez um estrago sensacional. E depois, quando ele foi ver a gravação, não era tão assim como eles estavam falando naquele momento. Mas, bem... retornando à questão dos cargos. Então isso aí tem que ser substituído. Gente, e eu prefiro muito mais alguém do Centrão ali do que alguém do PT ali. Porque do PT eu tenho certeza que aquele cara, ele vai com a ideologia dele querer brecar qualquer tipo de política do presidente Bolsonaro só para ver, né, o presidente não colher os louros dessa nova política. Meu caro promotor Leonardo Jardim de Souza, parabéns aqui pelo Bandidolatria e Democídio. Parabéns. Muito obrigado. Vou ler, obrigado pelo livro. Eu já estava muito tempo... Sensacional. Sensacional. Seu ponto final. Primeiro, agradecer por estar aqui, aproveitar para rever o deputado Eduardo, o deputado Rui, o Marcelo, conhecê-lo, e dizer que é uma honra e estou sempre às ordens para quando precisarem um debatedor, estou à disposição. A sua continência vai para quem? Nós temos um quadro continência aqui. Depois do advento de Jair Bolsonaro, criamos a continência no Pampa Debates. Sua continência vai para quem? Minha continência vai para quem? Pode pensar, deixa o Rui fazer o seu deixa o Rui dar a continência dele primeiro, porque eu não pensei em quem... Seu ponto final, o Rui e a continência. Paulo Sérgio, meu ponto final é principalmente, não tem como vir no Pampa Debate e não falar sobre armas no Brasil. Nós, no governo Bolsonaro, nós tivemos grandes avanços, acesso a armas de fogo, a fim de restrição de calibre. Então, foram diversos avanços que nós tivemos nessa pauta importante, que é o direito à defesa do cidadão de bem. Então, tu que tem me acompanhado há tanto tempo, Paulo Sérgio, nós temos... Desde criança eu te acompanho. Desde criança. O pai dele era meu outro amigo. Né? Eu corria no Unibanco. O tempo que eu era gerente do Unibanco ali no Bonfim. Então, o pai era um grande cliente nosso. É verdade. E então tivemos esses avanços importantes graças ao maior estadista da história do Brasil, que se chama Jair Messias Bolsonaro, e também graças ao nosso representante do cidadão de bem, daquele que defende o direito à defesa, que é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é a nossa voz dentro do Congresso Nacional. Meu ponto final, e a minha continência vai para um homem que foi injustiçado, está sendo injustiçado faz quase um ano, que é o senador Flávio Bolsonaro. Esse homem, quem conhece ele, sabe da idoneidade do senador Flávio Bolsonaro, sabe da perseguição. 17 deputados estão acima dele nas contas. E ali ele está sendo injusto, está sendo perseguido, porque é filho do presidente da República, do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, muitos deputados, 53 deputados federais se elegeram, né, com o nome Jair Messias Bolsonaro. Mas eu aqui no Rio Grande do Sul... Isso no PSL, né? Eu aqui no Rio Grande do Sul, Paulo Sérgio, sempre defendi o nosso senador Flávio Bolsonaro, porque conheço e sei da integridade dele. E quantos governadores foram nessa mesma carona e foram eleitos, hein? Exato. E viraram as costas para o presidente. Alguns E viraram as costas para o presidente. Surpreendentemente então, minha continência para o senador Flávio Bolsonaro. Meu caro Marcelo Matias. Eu gostaria de aproveitar a presença do ilustre deputado Eduardo Bolsonaro para não deixar de lembrá-lo que essa dominação que houve em todos os ministérios, em todo o serviço público de uma maneira geral federal, e depois dos longos anos de PT-PSDB, acontece de maneira importante nas escalas secundárias e terciárias, os cargos secundários e terciários do Ministério da Saúde. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul é o maior sindicato do país, o maior da América Latina. Talvez a gente se alvoroça a possibilidade de ser o maior do mundo, já que as entidades sindicais na área médica não tendem a ser tão fortes, e o nosso efetivamente é.
E nós temos um quadro importante de médicos que trabalham 24 horas na defesa da profissão. E nesse aspecto eu gostaria de oferecer a possibilidade de, se for o caso, ir a Brasília, conversar com o ministro que vier a assumir, colocar as portas do sindicato abertas para que a gente possa discutir política de saúde, para que a gente possa discutir potenciais legislações que venham ao encontro de um melhor atendimento para a população. E, claro, a gente não deixa de fazer a defesa do médico, porque é a nossa função, mas o Paulo Sérgio, que me conhece bem, sabe que a gente tem uma atividade que é num aspecto corporativo, mas a gente tem uma ideologia no sentido de defender o médico para defender a saúde. Portanto, a gente sempre vai ter o que acrescentar nesse aspecto. Além disso, eu gostaria de apenas dizer para o deputado que a categoria médica aqui no estado do Rio Grande do Sul apoiou em vários aspectos, não só a eleição do presidente, como e também em vários aspectos, várias das condutas que tinham sido tomadas pelo governo, especialmente o programa Médicos pelo Brasil. E nesse momento há um certo vácuo que a gente precisa preencher. E a gente preenche justamente estando em ambientes democráticos como esse, podendo falar em nome dos médicos, podendo ouvir e colocando à disposição o nosso trabalho em nome da categoria, em nome da saúde. Eu agradeço profundamente a possibilidade, Paulo Sérgio, porque sei que foi uma honra eu estar aqui num programa tão especial quanto esse, e faz questão absoluta de me colocar à disposição para ajudar naquilo que for necessário. Aliás, eu fico olhando, e a gente lembra todos os dias disso aqui, no Enem, a escola privada que tirou o primeiro lugar foi o Colégio Farroupilha. A Cristina lá do Conselho Escolar, eu sou do Conselho da Mantenedora do Colégio Farroupilha. Agora, entre os públicos, além do Colégio Militar, dos 10 primeiros, 7 foi a Escola Tiradentes, que é a Escola Militar da Brigada Militar. A fórmula está aí, é correta, é só seguir. E eu quero, assim, encaminhar o seu ponto final. E depois a sua continência. Perfeito. O ponto final aqui, eu acredito que vai para você, brasileiro, para que não perca as esperanças, né? O caminho do trabalho, do correto, do justo, é sempre mais tortuoso, é sempre mais difícil, mas é o único que te permite botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Então não percamos as esperanças, essa pandemia ela vai passar, invariavelmente vai ter uma vacina, ou serão mudados os protocolos devido às necessidades diárias dos cidadãos, assim eu acredito. Então meu ponto final vai nesse sentido. E a continência, né, que é prestar, não é bater continência. Sim. Né? Eu vou popularmente virou bater. Fazer continência, bater mão certo é prestar. Não tem problema, não. Mas eu vou prestar aqui para o meu amigo Rui Irigaray, aproveitar que estamos aqui na presença dessa televisão gaúcha. Né? O Rio Grande é feito de pampa. Sim. Pessoas corajosas, uma história riquíssima. Né? Não só as farroupilhas, você sai do aeroporto, tem o Laçador, eu já estou decorando tudo. Ó. Você vai para Novo Hamburgo, passa por São Léo, Portão. Se quiser, toma um vinho lá em Bento Gonçalves. Passa em Inter, passa em Esteio. Esteio, que a gente teve Esteio. Sim, GPA, Gravataí, tem tudo. Ou então toma lá um chocolate quente na Velha Bruxa, lá em Gramado. Enfim, é um estado que é maravilhoso, potenciais turísticos gigantescos. E o meu amigo Rui eu conheci aqui uma vez no aeroporto, aqui em Porto Alegre. E foi bem engraçado, que ele pediu para mim, olha, será que é uma boa ideia eu sair candidato? E eu com constrangimento, porque eu sei que ele é empresário, né? E quando você se candidata, é uma decisão que a sua vida ela dá uma guinada total. E o meu constrangimento de quê? De vender um sonho e ele não ser eleito e ter essa decepção na vida. Mas graças a Deus ele foi eleito, tem prestado um excelente trabalho. Então, Rui, de público aqui, a nossa continência, a pessoa que melhor assessora a presidência da República quando se fala em armas de fogo. Porque, por vezes, é a ele que nós recorremos, né? A ele, a assessoria dele, para ajudar nos decretos, enfim, para derrubar também portarias que são ruins, tá? Que nem sempre tudo são só flores. E fica aqui a minha continência. Então, Rui Irigaray. Você não trouxe essa caneta aqui? Acho que foi o Rui que lhe deu essa caneta de presente. Não, foi o DEA, Departamento de Entorpecentes dos Estados Unidos. Foi apreendido de algum magnata. Qual é o calibre isso aqui? É uma 762? Deve ser um 762. 762, né? Olha aqui que beleza. Dá para dar um close aqui? Qual é das câmeras? Olha aí, ó. Olha que maravilha. Pô, linda caneta, parabéns. Obrigado pelo espaço, Paulo Sérgio. Toda a equipe aqui, sensacional. Prazer tê-lo aqui. Paulo Sérgio, só para completar, eu fui criticado quando eu dei a medalha Mérito Farroupilha para o deputado Eduardo Bolsonaro, porque muitos criticaram, porque... Por que eu estava dando a medalha Mérito Farroupilha? Moro com decoração do nosso Parlamento Gaúcho. Porque o deputado Eduardo Bolsonaro, ele representa muitas das pautas importantes do Rio Grande. Ele seguidamente está aqui no Estado, atendendo os empresários e trazendo soluções
para os gaúchos. Então, não é só uma amizade, mas sim uma liderança. E quando eu falo que ele é a maior liderança de direita do Brasil, isso é comprovado por todo o trabalho que ele tem feito de excelência dentro do Congresso Nacional. 1.800.000 votos não é apenas porque ele é filho do presidente Bolsonaro, mas pela capacidade e pelo trabalho que ele tem feito. De aniversário hoje, Arthur Moreira Lima, o nosso maestro, a Rejane Rigoto, irmã do nosso, vou para lá agora, irmã do nosso Germano Rigoto, o Carlos Roberto Brasil, o Luiz Coronel, Luiz Martino Coronel, poeta que participa do programa, teve uma dificuldade aí, infartou e foi parar no hospital e agora está confinado. O Mário Bernd, nosso ex-deputado, querido amigo, o Policiano Conrad, também o Paulo de Vicenzi, o João Bosco Vaz, a Luciana Brockman e a Renata Zigon. Mas o senhor vai sair daqui, olha aqui, o senhor vai sair daqui com a garrafa térmica da Uniodonto. Olha, dá um sorriso para a câmera lá, sorriso que a Uniodonto quer saber. Sabe que eu tomo mate, tá? Então vai levar a cuia também, já que toma mate. Aí... Mas vai levar a bomba também, tá aqui, ó. Uniodonto, aí sim, tá precisando de uma bomba a maior cooperativa de odontologia do mundo. Nada Sério? maior que a Uniodonto em termos de cooperativa. Pô, bacana, hein? E vai levar a será aqui usado para o senhor limpar os óculos, o celular e tudo mais. Tá? Pô, me convida mais vezes para esse programa aqui, Paulo Sérgio. Olha aqui, tu vai levar o visor, o Rui de Garay. Pá, maravilha. Olha aqui, vai levar o estojinho. Muito obrigado. Opa, foi nada. Ó, sorte. Maravilha. Muito O obrigado. estojinho. E a cuia. A cuia já foi. Agora vai levar uma bomba cuia, também. uma bomba também. Oh, maravilha. Isso tudo. Bomba da Uniodonto. Esse celular Olha aqui, aqui, ó. esse iPhone aqui também? Não? Não. Olha aqui, ó. Para as visitas, tudo. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, nada. Aqui é o teu também. Os rigores da lei. E aqui. E tem que deixar curando, tá, pessoal? Não pode chegar e tomar de prima, não. Tem que deixar ali curando com a É erva. verdade. Eu ganhei também o meu presente aqui, também ganhei meu livro aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo Sérgio. Obrigado Meu pelo caro convite. deputado. É a primeira entrevista numa televisão que eu tô dando durante a pandemia. Pô, maravilha. E no seu Rio Grande do Sul agora. Sim, sim. O senhor assinou. Terei uma filha com metade do sangue gaúcho, né? Tá vendo? Tem que representar. Como vai é ter o que ser sobrenome lindo. da sua esposa, de família? Wolff. Wolff? Sim. É tradicional a família Wolff aqui. Bem português, né, o sobrenome. Tem uma TV que está de aniversário, né, Paulo Sérgio? Quem? A Rede Pampa. A TV Pampa esteve, né? Antes de ontem, né? 40 anos e 2 dias a TV Pampa. Eu fiz dia 10 de julho, ó. Quase. É verdade, eu me lembrei, nós lhe homenageamos aqui no seu aniversário. Como homenageamos os aniversariantes de hoje, aqui alguns deles, né, claro. Show. Mas parabéns aí pela sua atividade, sucesso. O senhor fica até quando aqui no Rio Grande? Eu passo o final de semana amando, né? Sogra, aquela reunião maravilhosa. Amando de Heloísa. Depois ainda dou um pulinho em Santa Catarina e depois retorno a Brasília. Vai passar em Jurerê? Não. Jurerê ficou no passado. Não precisa mais. Mas o senhor casou em Berca Viu a aqui? missão? Não, eu casei no Rio de Janeiro, casei no Rio de Janeiro. Ah, casou no Rio, porque vem aquela notícia que ia casar por aqui, né? Pra eu não me lembrar. A minha senhora, ela cogitou de vir pra cá pra ter um filho. Ah, sim. Esse pessoal bairrista aí, gaúcho, tem que nascer no Rio Grande do Sul. Aí eu falei, calma aí, vamos devagar aí, tem o custo do voo, arranjar médico. Não, fica aqui em Brasília mesmo. E acabei que eu convenci ela. Mas não quer que ele se torne tão carioca quanto o senhor? Você no Rio de Janeiro? Não, Brasília é uma terra boa também. Quer dá pra dizer que sair lá. seria um cariúcho, né? Mas quem manda é a mulher, né? Se É. for pra nascer em algum lugar, teria que Uma ser no Rio bela Grande do terra, Sul. uma bela terra. Obrigado, meu caríssimo presidente do Sindicato Médico, Marcelo Matias. prazer, como sempre. Obrigado ao nosso Rui Irigaray, nosso deputado estadual. Obrigado pela oportunidade do nosso Eduardo Bolsonaro estar conosco aqui neste Pampa Debates. E ao Leonardo Jardim de Souza, autor do livro Bandidolatria e Democídio. Sensacional o título, né? Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Encerrando assim com transmissão da TV Pampa, das nossas 4 de hora, meu assessor. Com um assessor como esse, poxa, estou feito, né? Para os nossos 11 milhões de gaúchos e para todo o planeta através do YouTube, pelo Face e pelo Twitter. Fique agora com o Jornal da Pampa. Esta é a TV Pampa, a TV dos gaúchos. Pampa Debate.